Olá, galera, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele Cristine e vamos juntos estudar o componente curricular de História. Hoje nós vamos falar sobre a linguagem escrita. Vamos lá? Pegue o seu material, o seu lápis e vamos para a nossa leitura de hoje. Os primeiros registros. Quando você estuda sua história pessoal, eventos como o nascimento, o início da fala, os primeiros passos ou primeiro dia de aula são considerados importantes, pois marcam mudanças em sua vida. Quando estudamos a história de nosso bairro, da comunidade ou da cidade, alguns acontecimentos também se destacam. Deixei alguns exemplos para nós, olha, um caderninho de registro, um álbum de fotografia. Muitos de nós temos ali algum registro de quando éramos mais jovens ou bebês, não é mesmo? A nossa caderneta de vacinação, que é acompanhada. Então, são registros importantes para o nosso dia a dia e que muitas vezes vão nos auxiliar lá na frente, lá no futuro. Ainda sobre os primeiros registros. Da mesma forma, no estudo da história da humanidade, alguns fatos são considerados muito importantes, porque trouxeram grandes transformações. Por exemplo, a invenção da escrita. Se não tivéssemos encontrado alguns registros, como essas imagens que vocês podem observar, nós não teríamos noção de como foi essa trajetória, como foi o passado, o tempo até chegarmos na escrita que conhecemos hoje, de forma que todos conseguem compreender, cada um em sua língua de origem, do seu país. Então, a escrita, o registro, ele é muito importante. Por isso, hoje nós vamos estar falando sobre essa linguagem, sobre o escrever. Deixar ali guardado para que os futuros e próximas gerações possam ver o que fizemos no dia de hoje. Por que nós escrevemos? Por que registramos aquilo que estamos estudando em sala de aula? Será que é para nós mesmos? Eu posso dizer que não. Nós não escrevemos textos, por exemplo, para nós. Se fosse apenas para nós, não precisava escrever, já está na nossa mente, já estava guardado conosco. A gente escreve para que outra pessoa possa ler. Para o professor ler as nossas atividades, para o pai, a mãe, um bilhete, uma carta que nós escrevemos. Então, o fato de escrever demonstra, deixa claro que quando escrevemos é para os outros, ou para que não falhe a nossa memória e a gente possa lembrar lá no futuro aquele acontecimento daquele momento, certo? Então vamos à leitura linguagem escrita. Durante muito tempo se acreditou que a escrita surgiu primeiramente na Mesopotâmia, por volta de 3.500 anos antes de Cristo. No entanto, novos achados indicam que a escrita se desenvolveu ao mesmo tempo em diferentes partes do planeta. Então não foi só lá na Mesopotâmia. Ela pode ter sido inventada na Mesopotâmia, no Egito, na Índia ou na China. E como que nós chegamos a essa conclusão? Com os nossos achados arqueológicos, com aquilo que foi escrito há muito tempo e que foi encontrado. O desenvolvimento da escrita pelos sumérios não ocorreu de uma hora para outra. Resultou de um longo processo. Acredita-se que a necessidade de controlar os recebimentos e pagamentos e a circulação de produtos como trigo, animais e utensílios deu origem à escrita. E quem são os sumérios? Um povo. Vamos marcar aqui, olha, no nosso glossário. Quem são os sumérios? Um povo da Mesopotâmia. Então, por que eles começaram a registrar? Pela necessidade de algo. Neste caso aqui, a história sugere que era a necessidade de controlar os recebimentos, ou seja, os pagamentos, aquilo que circulava ali no seu comércio, tá? Os sumérios escreviam em tabuinhas feitas de argila úmida, que depois eram colocadas ao sol para secar.
Para escrever, usavam uma espécie de palito afiado de extremidade triangular, com o qual faziam sinais em formas de cunha. Por isso, essa escrita recebeu o nome de escrita cuneiforme. A escrita possibilitou à humanidade armazenar ideias, experiências e transmiti-las às novas gerações. O que é a cunha? A cunha é uma peça de ferro ou madeira cortada em ângulo agudo. Deste nome saiu então a escrita cuneiforme. E por que foi importante a escrita deles? Olha, eles registravam o quê? Ideias, experiências e que puderam chegar até nós, as nossas gerações, as gerações de agora. Muitas descobertas do passado nos auxiliam a ter novas invenções, novos inventos no dia de hoje, na atualidade. A escrita suméria, bem como a egípcia, utilizavam pictogramas e a escrita chinesa utilizava ideogramas. As escritas pictográficas e ideográficas eram complexas, possuíam milhares de caracteres e eram somente praticadas por um número pequeno de profissionais especializados, que eram os escribas ou membros da realeza, ou seja, não eram todos que faziam essa escrita não, tá? Tinha o profissional, o escriba. O que é o ideograma? O ideograma é um símbolo que representa uma ideia, um acontecimento, um objeto. Então, colocava-se uma imagem, aquela imagem ali vai representar uma ideia, um acontecimento ou um objeto. Já o pictograma é um desenho simples que representa objetos, quantidades ou medidas. Hoje em dia, a gente tem ainda, nós utilizamos pictogramas e ideogramas que vamos ver a seguir. A escrita possibilitou à humanidade armazenar ideias, experiências e transmiti-las às novas gerações, como vimos anteriormente. A escrita suméria, bem como a egípcia, utilizavam pictogramas e a escrita chinesa utilizava ideogramas. As escritas pictográficas e ideográficas, como falamos, elas eram muito complexas, pois eu deixei aqui para que nós possamos identificar no dia de hoje alguns pictogramas que são utilizados, que vocês conhecem. Vou colocar aqui o mais conhecido. Quando a gente chega num ambiente, a primeira coisa que nós procuramos é se naquele lugar ali tem o quê? O que significa esse pictograma? Se nesse lugar tem internet, Wi-Fi, conectar ali os nossos aparelhos telefônicos, não é mesmo? Então, através de uma pequena imagem, se tem sinal, né, no nosso telefone, nós conseguimos ver este outro símbolo aqui, o símbolo da reciclagem, não é mesmo? Já no lado aqui esquerdo, eu tenho a escrita pictográfica, a cuneiforme, como elas eram, olha, até difíceis de identificar. Por isso que tinham os especialistas que eram chamados de escribas, né? O escriba. Então, aqui nós temos estrela, céu e Deus. Todas essas imagens aqui, ó, representavam então estrela, céu e Deus. Cabeça de vaca embaixo, olha aqui como que era representada a cabeça de vaca. Será que se nós não víssemos escrito aqui, nós saberíamos que é isso? Aqui dá a impressão de que a gente está vendo a vaca de lado, né? E aqui dá a impressão de que a gente está vendo ela de cima, olhando ela por cima. Podemos imaginar que seja isso, mas apenas os especialistas poderiam nos dizer com exatidão o que significa cada pictograma deste aqui. Vamos ficar com os nossos da atualidade, né? Que foram feitos, claro, com base nesses antigos, mas que hoje são mais fáceis de compreendermos, principalmente com a nossa linguagem do famoso internetês. Alfabeto fenício, vamos ler junto comigo? A necessidade de facilitar o comércio e agilizar a comunicação com outros povos levou os fenícios a desenvolverem um alfabeto. Esse alfabeto, desenvolvido e divulgado pelos fenícios por volta de 1100 a.C., revolucionou as comunicações entre as pessoas e povos e continua sendo muito importante no nosso dia a dia. Em vez dos milhares de ideogramas, como os que usam os chineses,
os fenícios propunham 22 sinais, cada um deles correspondendo a um som e não a uma ideia ou palavra. A escrita alfabética fenícia era, portanto, muito mais simples e prática do que a mesopotâmica ou a chinesa. Assim, mais pessoas tiveram acesso à informação e ao conhecimento, antes reservados a poucas pessoas. As 22 letras do alfabeto fenício eram consoantes. Os gregos acrescentaram a elas as vogais. Assim, o alfabeto fenício serviu de base para o grego, que deu origem ao latino, no qual se baseia o alfabeto que utilizamos hoje. Vamos às nossas atividades após essa leitura, esse conhecimento que adquirimos agora. Número 1. Resolva a cruzadinha de acordo com as dicas abaixo. Então, nós temos aqui escrito a palavra escrita, certo? Porque nós estamos falando da linguagem escrita. Letra A. Povo que desenvolveu o alfabeto. Quem lembra? Foram os fenícios. Foi através deles que chegamos ao alfabeto de hoje. Letra B. Os desenvolveram a escrita a fim de melhor controlar os recebimentos e pagamentos de produtos. Quem foi que começou ali a produzir escrita para controlar a sua mercadoria ou seus produtos? Foram os sumérios. Letra C. Desenho simplificado ou estilizado que representa objeto ou seres. Se lembram? Nós estamos falando do pictograma, que utilizamos ainda hoje. Letra D. Escrita criada pelos sumérios em forma de cunha, feita sobre argila com palitos. Foi a escrita cuneiforme. Letra E. A escrita chinesa utilizava ideograma. Letra F. Lugar onde acreditava-se que a escrita tinha surgido por volta de 3.500 anos antes de Cristo, a Mesopotâmia. E por último, letra G. Nome do profissional especializado na escrita pictográfica e ideográfica. Lembra aí? Nós falamos sobre o profissional, certo? Somente eles ou as pessoas da realeza é que faziam essa escrita, até mesmo por ela ser uma escrita muito difícil. Eram os escribas, essa profissão se chamava escriba. Então, os escribas realizavam, então, era o profissional que realizava essa escrita. Linguagens e debates. Uma das primeiras necessidades humanas é a de se comunicar e ser compreendido. Para atender a essa necessidade, o ser humano utiliza diferentes linguagens. Temos alguns exemplos aqui. 3 imagens com este tipo de linguagem. Não apenas só a escrita, mas temos aqui algumas outras linguagens representadas. Número 2. Nas imagens acima, você pode observar que o ser humano se comunica por meio de diferentes linguagens: informática, leitura, fala, dança e música. Qual tipo de linguagem que você mais usa e de qual você mais gosta? Essa é uma pergunta que você vai responder pessoalmente, pois aqui nós estamos falando de um gosto, algo pessoal, aquilo que você mais utiliza. Eu, professora Daniele, ultimamente, utilizo muito a nossa tecnologia. Então, o meio de comunicação que eu mais utilizo é o computador, o celular, é a linguagem hoje que mais é utilizada, certo? Principalmente no momento que nós vivemos, que foi esse período que vivemos a pandemia, onde nós não podemos nos aproximarmos. Então, o meio de comunicação a nossa linguagem era através do quê? Do computador, do celular, da televisão. Então, meios tecnológicos. Uso de diferentes linguagens na comunicação. A fala é uma das mais antigas formas de comunicação dos seres humanos, mas não é a única. Ao longo do tempo, o ser humano criou várias outras formas de comunicação para expressar suas necessidades e sentimentos
criou a linguagem da dança, do teatro, da música, além da escrita e da visual. Tanto é que quando nascemos, qual é a primeira coisa que fazemos? A gente chora. Já é um meio de comunicação. O bebê quer mamar, ele ainda não fala, né? Não utiliza palavras. O que ele faz? Ele chora e a mãe logo sabe que ele está precisando de algo. E a mãe vai ter que decifrar ali. É fome? É a fralda? Mas é um meio de comunicação, de dizer à mãe que ele necessita de algo. Linguagem do internetês. No presente, muitos garotos e garotas da sua idade têm usado uma linguagem conhecida como internetês. Ela utiliza abreviaturas como também, TB, significa também, né? Em vez de também. E ícones para expressar sentimentos, como para tudo bem e para beijinhos, né? Tudo bem ali o joinha, beijinhos, um emoji mandando um beijinho. Então, crie um emoji que é bem original e pinte-o. Esse aqui também é bem pessoal. Você já conhece alguns que estão aí na internet, certo? Que representa beijo, que representa tchau. Você vai pensar em algo e fazer esse desenho no seu caderno. Aposto que você usa muito internetês no seu dia a dia, não é mesmo? 3. Leias afirmativas. Coloque V se for verdadeiro ou F se for falso. A internetês é a linguagem usada nas redes sociais com o uso de abreviaturas e ícones para expressar sentimentos. Verdadeira, não é mesmo? A gente utiliza muito. É incorreto escrever usando abreviaturas nas redes sociais? Não, nas redes sociais não é incorreto. Nós não podemos utilizar na escrita formal, em textos acadêmicos, em textos escolares, não é mesmo? Então, falso. Você pode utilizar. O internetês é uma forma de comunicação? Com certeza, né? Sim, verdadeiro. O internetês é uma forma de comunicação mais importante do que os desenhos rupestres, porque é mais atual e mais utilizada? Aí não, né, pessoal? Cada uma tem a sua importância. Linguagem da pintura. As pinturas em paredes de cavernas estão entre as mais antigas manifestações culturais da humanidade. As misteriosas figuras de animais, touros, éguas, cavalos, bisões, estão entre as pinturas mais conhecidas e, por serem pinturas feitas em rochas, são chamadas de rupestres. Os artistas da pré-história usavam cinzéis de madeira, carvão, terra e tintas vegetais. Muitas dessas pinturas eram feitas em locais de difícil acesso, como o teto de cavernas. Provavelmente, seus autores pintaram-nas em posições desconfortáveis e, além disso, algumas pinturas foram feitas em locais de pouca luminosidade, à luz de rochas. O que é o cinzel? Instrumento manual utilizado para entalhar e esculpir. Temos aqui uma pintura rupestre para que vocês possam ver. 4. Sobre as imagens retratadas nas pinturas rupestres, todas as opções estão corretas, exceto marque com X. Elas retratam plantas, retratam animais, retratam figuras geométricas ou retratam seres humanos? Nós podemos dizer que a letra C é a única incorreta. Ele não representa apenas figuras geométricas. Ali ele vai representar o que está em volta dele, né? A natureza, os animais, os seres humanos, uma história, uma ideia. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero você para a nossa próxima aula. Faça suas atividades. Aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela e você será direcionado para o nosso portal e para a nossa rede social YouTube. Até a próxima, pessoal! Tchau, tchau!